Hoje, o Melhor e Mais Justo defende a participação direta da comunidade na criação, gestão e controle das políticas públicas. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e pela Rádio Brasil Atual FM, 98.9 em São Paulo, 93.3 na Baixada Santista. Participe também pelo telefone 0 Operadora 11 4930 7356. Nessa conversa estão aqui comigo Pedro Aguerre, membro associado da Escola de Governo e professor da PUC São Paulo, Jonathan Constantino, militante da Consulta Popular, e Maria Aparecida Faria, secretária-geral adjunta da CUT Nacional. A participação cidadã está prevista, como já foi lembrado aqui pelo Pedro e pela Maria, no artigo 1º da Constituição Federal, que diz: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, eu repito, nos termos desta Constituição. Então, além de tudo o que já discutimos até aqui, o que é prioritário para fortalecer a participação de movimentos sociais e outras organizações da sociedade civil no processo de tomada de decisões em nível municipal, estadual e federal? Maria. Então, eu reporto ainda a pergunta da Débora. Quando nós temos um congresso... Da Débora Alighieri, que fez a pergunta no bloco anterior, né? A quem interessa que o plebiscito que não haja uma reforma política no país? Interessa esses 70% que tem essa representação no Congresso. Por isso, inclusive, que o plebiscito em si ele é extremamente importante e é um instrumento valioso de democracia participativa. Imagina a gente colher, a expectativa nossa, né, Jonathan, Pedro, é que seja muito mais que 10 milhões, para dizer para os nossos parlamentares que eles estão lá, são eleitos para nos representar, porém com limites. O limite é a vontade soberana do povo. E o povo está dizendo o seguinte: do jeito que está, não nos atende. Então, vamos nos organizar de forma saudável, de forma respeitosa, de forma que nos reconheça e não nos chamem de aberração, né? Para que cada um de nós possamos... nos desrespeite. Claro, não nos desrespeite, para que a gente de fato possa contribuir. Eu tenho certeza que seja de qualquer lugar desse país, cada cidadão, cada cidadã desse país tem a sua contribuição a dar, né? Uns com melhor preparo, outros com menos preparo, mas todo mundo tem a sua contribuição a dar. E o que precisa é que isso seja reconhecido. O plebiscito ele vem em boa hora, justamente quando a gente está debatendo essa política de participação social. Ora, por que eu não quero que participe? Por que eu preciso fazer o plebiscito? Justamente para se contrapor a quem não quer que a sociedade venha contribuir. Aos opositores da participação efetiva e direta da sociedade. Exatamente, e tem mais. A gente tem que lembrar que esse decreto, ele foi construído de forma coletiva com a sociedade. Foram vários espaços de discussão, fóruns interconselhos, né? Então, as coisas não são feitas aleatoriamente. E ao não reconhecer esse decreto, também é uma falta de respeito com a sociedade, que a ajudou na construção. E tem mais um detalhe que só para encerrar aqui que eu quero colocar, que a sociedade precisa saber. Durante o nosso plebiscito agora, o plebiscito da população brasileira, também está sendo colhida assinaturas pela reforma da democratização dos meios de comunicação. Não é possível que a gente não possa falar nesse país, né? Nós somos obrigados a ouvir determinados canais que monopolizam tudo, mas nós não podemos falar. Então, por favor, além de votar no plebiscito, assinem esse abaixo-assinado que nós estamos coletando para a democratização dos meios de comunicação. Também é muito importante que a gente tenha um número expressivo de assinatura e de participação de todos nós. Tem um motivo para isso, inclusive, que é o fato de que o artigo que foi mencionado, que o povo pode exercer seu poder por plebiscito, referendo e iniciativa popular, o parlamentar na Constituição também colocou que era que quem chamava esses instrumentos é uma competência exclusiva do Congresso Nacional. Então não foram regulamentados esses mecanismos de participação. Então a gente tem um déficit de regulamentação da nossa Constituição que se estende à mídia. A mídia é um parágrafo
parágrafo que está lá na Constituição para ser regulamentado, para não haver monopólio, concentração excessiva, desvio de finalidade em relação ao interesse público, da concessão pública dos canais de televisão, que muitas vezes isso é obscurecido sob o manto de uma intervenção no livre iniciativa e uma censura. A grande mídia chama de censura, quando a discussão nunca esteve, nunca passou em momento nenhum pela questão de conteúdo. Não é sobre o conteúdo do que se faz na mídia, é simplesmente contra a concentração, né? Contra o monopólio na concessão, sobre a questão comercial. E administrativa. E você precisa de 500 mil votos para formar um novo partido, mas precisa 1,5 milhão para fazer uma iniciativa popular de lei. Então, e a gente precisa quase que pedir licença ao Congresso para fazer uma manifestação do povo. Então, na verdade, nós vamos fazer esse plebiscito, levar para o Congresso Nacional, em todas as cidades. A Escola de Governo está lá com urna na Rua Maria Antônia, mobilizando pelas redes sociais. Tá uma experiência belíssima, né? E aí o que é? Aí o Jonathan pode até explicar um pouco mais os contornos mesmo, mas é uma experiência belíssima, mas só que a gente vai chegar no Congresso pedindo, por favor, para o Congresso receber, acolher. No caso da ficha limpa, um consórcio de deputados recebeu e levou a lei formulada pela população. Mas vamos e venhamos que o correto seria que a população pudesse levar um projeto acabado para ser autorizado meramente pelo Congresso Nacional, o que ainda não é o caso. Em todo caso, está sendo realmente essa ideia de uma urna e de poder votar para resolver as questões do cotidiano é uma dimensão da participação social que eu acho que tem sido um momento de união da sociedade em prol de um novo desafio, de uma nova instância da participação. E nessa direção, Pedro, que você está trazendo, a gente falava aqui no intervalo e tal, e o Jonathan lembrou de uma coisa importante, eu queria que ele falasse também um pouco sobre isso, avançando um pouquinho mais na discussão sobre o plebiscito, que o plebiscito é o primeiro passo, né, que é conquistar, junto ao Congresso Nacional, o direito de fazer uma constituinte exclusivamente construída para este fim, para fazer a reforma do sistema eleitoral e político. E agora, claro, tem um desafio na sequência, que é a sociedade construir uma proposta minimamente consensual para levar ao Congresso Nacional. Quer dizer, não é qualquer reforma do sistema eleitoral, nem qualquer reforma do sistema político. Não é mudar tudo para deixar tudo como está. Né? Então, queria que você falasse um pouco disso também, Júnior. Bom, vou começar falando do plebiscito, que o plebiscito é uma experiência histórica já dos movimentos populares no Brasil. Né? Desde o primeiro plebiscito sobre a questão da dívida pública, a gente só aprendeu com ele, porque é um método de luta, que todas as pessoas podem participar, todo mundo que se interessa, que muita gente estava parada em casa lá, nunca se interessou muito por política, entra no plebiscito e se engaja, vai para os movimentos e tal. E ele é um momento de unidade entre vários movimentos da população, não só os movimentos do campo da esquerda, vários movimentos, os mais amplos possíveis, interessados por algum tema em específico. No caso, a gente tem trabalhado na campanha o tema da Constituinte, avaliando que se a gente delega de novo para o Congresso, eleito da forma que a gente comentou aqui, né, com os interesses que estão sendo mantidos lá, a reforma, se ela for feita, ela certamente não atenderá os interesses do povo ou da maior parcela da população, atenderá os mesmos interesses que já atende. Então, só uma reformulação desse texto constitucional no que tange ao sistema político, né? Especificando melhor como delimitando melhor como serão essas eleições, delimitando melhor como será a participação direta do povo e a posterior regulamentação disso, através de uma Assembleia Constituinte exclusivamente para isso, é que a gente vai poder enfrentar, na verdade, essa herança da ditadura. Porque quando a gente fala de vários micropartidos que sobrevivem aí do fundo partidário para não fazerem nada e não representarem ninguém, quando a gente fala da concentração da mídia, quando a gente fala da ausência de regulamentação das coisas que estão na Constituição, quando a gente fala desse medo de participação popular, a gente está andando em cima de uma herança da ditadura militar. E na campanha do plebiscito, a gente tem falado muito isso. Estamos andando também sob uma necessidade de aprimoramento da nossa relativamente jovem democracia. Exato. Né? E
Luiz, durante a campanha a gente tem falado isso, né? O 7 de setembro, os 10 milhões de votos ou os 20 milhões de votos não são o nosso ponto final. Eles são um ponto de início. A gente espera com isso fazer o debate com a sociedade, porque esse debate é mais importante. E a coleta desses votos, apresentá-los em Brasília, eu não sei se é bem pedir por favor para convocar o plebiscito, mas é mostrar, olha aqui, ó, o povo brasileiro quer um plebiscito. O povo brasileiro quer ser consultado sobre a necessidade dessa Assembleia Constituinte. O povo brasileiro quer mudança. Aquele povo brasileiro, quer participar dessa decisão. Né? O povo brasileiro que foi às ruas em junho e julho falou, acabou, ele quer mudança. E daí eu acho que depois é isso. A gente precisa amadurecer coletivamente, né, nos mais amplos setores dos movimentos populares, o que a gente quer dessa reforma política. E que não pode ser só uma reforma do sistema eleitoral. Tem que falar dessa questão eleitoral, da democracia representativa, tem que falar da participação direta. Por que não? Tem que falar do judiciário, como assim? Claro. Ele é 12 pessoas lá, aquele conjunto de senhores, eles podem mandar na vida de milhões de brasileiros sem nunca ter sido eleito por esses milhões. Né? Tem muito poder concentrado na mão de pouca gente. Então, questões do provavelmente terá que falar também do Pacto Federativo, das relações entre municípios, estados e União. Passa por outras questões, de desconcentrar o poder político no país. Né? O povo participar melhor desse espaço. E a gente precisa amadurecer uma proposta. O povo hoje tem claro o que ele não quer. É. Ele tem claro o que ele não quer. Muitas vezes, se a gente fosse pensar alguns anos atrás, as pessoas até poderiam não saber exatamente. Hoje elas sabem exatamente o que elas não querem mais. Por isso a necessidade de participar dessa nova Constituição ou dessa nova reformulação que a gente precisa fazer no país, né? Para ter uma inclusive construir o que a gente quer. Claro, né? Agora também não é uma coisa no vazio, quer dizer, tem um momento acumulado de debate disso. Uma delas é a plataforma dos movimentos sociais pela reforma política, que engloba inúmeras, desde igreja, setor dos trabalhadores, movimentos sociais e outros coletivos, agora agrupados na campanha do plebiscito, que já tem um debate acumulado. Sim, tem um conjunto de propostas sobre o conteúdo da reforma. Né, e outras coisas que a gente já implementou, mas não andaram, como, por exemplo, a representação da mulher, que tinha uma exigência de uma ação afirmativa de 30%, mas para boi dormir, os partidos patriarcais, machistas, não aplicam. E aí, no fim, você tem... É pro forma, e você aí acaba tendo 9%, 10%, que é menor do que a participação do Irã, da Turquia, da Polônia, de qualquer país do mesmo nível de desenvolvimento social do Brasil. Então, é uma coisa extremamente complexa que a gente tem que se apropriar mais para poder expressar um desejo, acho que um desejo de nação, uma ideia de nação, uma construção que está... E agora envolvendo novas gerações que não viveram a ditadura, mas sentem os limites de uma democracia ainda incipiente, ainda cheia de elementos que não foram definidos pelo povo de forma soberana, como reza a Constituição. Muito bem. A gente está se encaminhando para o final aqui do nosso programa, infelizmente, porque o papo está bom. Eu queria pedir ao Jonathan se ele pode dar um serviço aqui para o nosso telespectador, dizer se o telespectador quiser votar, aonde ele consegue votar, que lugares ele pode ir, como é que ele acessa na internet, qual é o endereço, qual a página no Face, enfim. Bom, você que está aí em casa, a maior parte das nossas urnas e a maior parte dos comitês organizados pelo Brasil, eles estão sistematizados no nosso site, que é plebiscitoconstituinte.org.br. Lá você pode ter acesso às urnas, aos locais dos comitês, aos materiais de campanha, que tem cartilha, cartaz, panfleto, música, tudo para consultar. E para quem estiver fora, viajando, não conseguir ir para alguma urna e tal, nessa campanha a gente tem a possibilidade do voto pela internet. Quem não conseguir votar na urna fixa, lá no mesmo site, plebiscitoconstituinte.org.br, você pode votar pela internet, seu voto vai ser computado e você vai estar ajudando a construir uma nova política no Brasil. E, Jonathan, deixa eu só, a gente está com tempo, mas acabou de entrar uma pergunta na internet, para não deixá-la sem resposta, mas com um desafio para você, resposta em alguns segundos. A Liliane Dantas, de São Paulo, pergunta o seguinte: após o plebiscito popular pela Constituinte, quais as formas de organização que devemos fortalecer para manter a pressão sobre o atual sistema político e melhorar e ampliar as formas de participação popular? Tem alguma coisa prevista?
Bom, a gente vai se organizar primeiro para avaliar todo esse processo e, na sequência, preparar um grande ato político em Brasília para a entrega disso, né? Para pressionar, de fato, o Congresso, o atual, e pressionar o próximo Congresso eleito, agora em outubro, durante as eleições, para que esse plebiscito oficial seja convocado. E nesse processo todo seguir, com esse processo de formação de base, o trabalho de base ele é fundamental para fazer esse debate com a sociedade, já que a mídia a gente não vai conseguir furar, ter espaço e tal, né? E construir unidade. E os grupos e coletivos que se organizaram para fazer o plebiscito continuam ativos numa rede de informações, numa grande rede de informações que vai continuar operando para além. Maravilha, eu agradeço muito a presença de vocês e eu quero terminar o programa votando no plebiscito. Eu ainda não votei, vou votar aqui ao vivo agora. A cédula é essa, ó. Quando você vota assim em papel, não pela internet, você assina, marca a cédula, assina a lista de presença e coloca na urna. E eu tô com uma urna aqui, ó. Uma urna oficial nossa. Uma urna oficial. Isso. Vou virar os dois lados da urna. E só precisa ter o CPF e o nome. CPF e nome para poder votar. Olha aqui, meu voto. Você é a favor de uma constituinte exclusiva e soberana do sistema político? Nesse caso, eu não quero que meu voto seja secreto. E na Fechei internet, meu voto. A gente está com a hashtag Eu Voto Sim. Mudar a política para mudar o Brasil. Para votar pela internet. Mudar as regras. Maravilha, agradeço a todos e agradeço também a você que nos acompanhou até aqui no Melhor e Mais Justo. Espaço para a gente pensar temas relevantes para o país, ajudando a despertar o desejo de participar nas mudanças políticas, econômicas e sociais, porque elas tocam diretamente a nossa vida individual e coletiva. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço.